Olá, amados. Mais um vídeo. Este vídeo fala sobre os juízos, né? O juízo de Deus, o juízo registrado na Bíblia. E muitos pregadores, pastores, líderes, até professores só enfatizam a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, um Deus justo, amoroso, e tudo isso é verdade. Porém, muitos esquecem de enfatizar que Deus ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é um Deus justo, um Deus que exerce justiça e juízo. Justiça e juízo são a base do seu trono. Ele é o justo juiz. E todo juiz, ele o absorve ou condena. E após a condenação, o juiz, ele determina a pena, determina o castigo, determina para onde a pessoa vai ficar, correto? E isso é muito sério. Aqui diz aqui, juízo da Bíblia, juízo de Deus. Os juízos de Deus eles são reais, atuaram na época de Noé, atuaram na época de e nós vemos de Gênesis e Apocalipse Deus exercendo misericórdia, bondade, amor, mas também um justo juízo, um julgamento e aplicando a punição, o castigo, correto? Juízo na Bíblia. Depois disso, ouvi dos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia, a fumaça dela vem, sobe para todo sempre. Então Deus aí condenou, né, a grande prostituta, né, a prostituição, referindo à grande Babilônia. Por isso, Apocalipse 19, 1, 3, agora Êxodo 6, 6. Por isso digo aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios, e eu os libertei da escravidão, e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, né, de julgamento. E após o julgamento, como eu já disse, vem a punição, vem o castigo, né? E o caso de Faraó lá no Egito, ele passou pelo juízo de Deus, né? Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12, 12. Os juízos de Deus são reais e atuaram também ali no Egito, né? O castigo, a sentença. O justo juiz, o eterno o Criador, exerceu sobre o povo do Egito. Aqui o salmista diz em Salmo 51, 4: Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então, após o julgamento, o juiz julga e vem a sentença e vem a condenação. No caso dos não salvos, dos não remidos, dos não alcançados pela graça de Deus, os que não se arrependeram dos seus pecados, não têm suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, receberão o justo castigo, a condenação eterna, o inferno, e irão para a perdição eterna, para o tormento, para o sofrimento eterno. Salmos 74, 6 ou 7. Com seus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida, atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar de habitação do teu nome. Salmos 74, 6 ou 7. Sião ouve e se alegra, e a cidade de Judá exulta por causa das tuas sentenças, Senhor. Salmo 27, 8, 97, 8, que fala de sentença, né? A aplicação da pena, a aplicação do castigo, né? O castigo, depois da sentença, vem o castigo, que aqui, mais uma vez, a gente vem falando sobre sentença, né? A sentença, o juiz dá a sentença favorável contra o réu.
E depois, logo após a sentença, vem o que? Punição, castigo. Há um julgamento e uma sentença decretada, um castigo, né? Uma punição. Podemos receber essa sentença, essa punição, esse castigo aqui ou após a morte. No caso, como eu falei, a vergonha eterna, o sofrimento, o tormento eterno no inferno para os pecadores não salvos, não penitentes, não arrependidos, que não estão debaixo da graça, não estão debaixo do sangue do Cordeiro. Pois Deus trará julgamento, né? Algumas versões falam juízo, a tudo que foi feito, a toda obra, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, fala sobre o julgamento de tudo que foi feito, um julgamento, né? Deus é o justo juiz. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, Ele lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma que o Pai tem a vida em si mesmo, Ele concede ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. João 5, 21 ao 31 fala do julgamento. Mais um versículo. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, os que veem se tornem cegos. João 9, 38 a 39. Que fala da cegueira espiritual, né? Muitos fariseus ouviam, mas não entendiam, por causa da sua hipocrisia, da sua maldade, não entendiam aquilo que Jesus pregava. João 12, do 30 a 32. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vós e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, do 30 a 32. Fala do mundo, do julgamento, né? Mais um versículo. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. João 16, de 7 a 9. Fala do Espírito Santo, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, os erros cometidos, da justiça, fazer aquilo que é certo, daquilo que está na Bíblia, e do juízo, ou seja, um julgamento e que depois vem uma sentença, né? Uma sentença que muitas vezes é condenatória, né? Haverá um julgamento, um juízo final. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, uma trave, em algumas versões? Mateus 7, 2 ao 4. Fala do nosso julgamento e fala do julgamento divino, né? Da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Romanos 14, do 1 ao 4. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé fraca,
come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E é para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Que fala mais que deixamos questão de julgar uns aos outros, o julgamento, deixar só para Deus, né? Ele é o justo juiz. Portanto, não julgue nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ou seja, será aprovado ou reprovado. Mas será condenado ou absorvido. Essa aprovação dá uma ideia de um juízo, de um julgamento, né? Haverá um juízo final, um julgamento. O texto fala sobre um juízo, um julgamento também. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Aqui ele diz, aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho de Deus? Qual será o fim? Haverá uma condenação eterna, um juízo, um julgamento, e será lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre, conforme fala em Apocalipse. Aqui temos outros versículos relacionados, né? Por isso digo aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Aí, o juízo, mais uma vez. Êxodo 6,6. E não os ouvirá, então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Êxodo 7,4, fala sobre o juízo. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Mais uma vez sobre o juízo, Êxodo 12,12. Deuteronômio 32,28. É uma nação sem juízo e sem discernimento. 2 Crônicas 22,8. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou o dia de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que o serviu e os matou. Aqui fala sobre o juízo dos homens justos. Povo, existia um juiz que julgava o povo, né? E era o homem de Deus que era colocado por Deus, pelo Eterno, tinha essa incumbência de julgar o povo, né? Segundo a vontade divina. Aqui Jó 9,32 diz: dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Juízo, julgamento, né? Uma sentença proferida, um castigo. Tanto aqui para os que estão na terra, como também haverá um julgamento, um castigo após a morte, como já foi falado. Salmo 105,5. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das sentenças de juízo que pronunciou. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Aqui fala sobre outras questões sobre juízo, né? Um juízo, um julgamento. E se temos vários versículos que falam sobre o juízo. Aqui, o Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas mãos. Que fala aqui em Isaías 3,14. Isaías 28,17. Deus falando, o Eterno falando: farei do juízo
a linha de medida, a justiça, o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Fará juízo, esse julgamento, dá um castigo, né? A linha de medir, a justiça, o fio do prumo. O prumo, o pedreiro usa para ver se o muro está certinho, né? Está para a direita, para a esquerda, está bem alinhado. Assim, a vida do crente tem que estar bem alinhada, tem que estar no prumo de Deus, tem que estar certinha, né? Santificada. Estenderei sobre ele a minha rede, e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia, ali executarei juízo sobre ele, porque me foi fiel. Fala sobre o juízo. Ezequiel 17, 20. Ezequiel 38, 22. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue, desabarei torrentes de chuva, saraiva, enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. Ezequiel 38, 22 fala sobre o juízo, julgamento, né, das pessoas. Deus é um Deus bondoso, amoroso, um Deus benigno, um Deus santo, um Deus amável, mas é um Deus que se ira, um Deus que castiga, um Deus que profere juízo. Justiça e juízo são a base do seu trono. Oséias 5:11, Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás dos ídolos. Por causa da idolatria, sofreu um castigo, né? Falando sobre o povo ali de Israel, sobre a sua idolatria e, por consequência, o juízo de Deus, ali um castigo para eles. Deus é um Deus que castiga, um Deus amoroso, mas um Deus que castiga, que pune, um Deus que vigia, um Deus que monitora, um Deus que requer santificação, um Deus que exerce castigo e juízo. Ouçam, montes, a acusação do Senhor, escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Miqueias 6:2. Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo. Tu não morrerás, Senhor. Tu designaste a nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo. Aí, castigo, juízo. Abacuque 1:12. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui fala para trazer juízo, né, sobre feiticeiros, adúlteros, aqueles falsos que juram falsamente, exploram o salário dos trabalhadores, né? Até hoje existe isso. Eles exploram o salário dos empregados, oprimem órfãos e viúvas, estrangeiros. Aqui tem uma abrangência aqui dos pecados, dos erros, né? Deus dando um exemplo por que vai proferir, determinar o castigo, né? E eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. No dia do juízo, haverá um juízo final, um julgamento, Mateus 10:15. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Juízo, julgamento, vamos prestar conta, todos vamos prestar conta, prestação de contas, iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Vamos prestar conta, haverá um julgamento, um juízo final, julgamento das obras, né? Daquilo que fizemos de bom ou de mal. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Mateus 11:24. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, né? Ociosa que tiver falado, toda palavra ociosa. Algumas versões falam, Mateus 12:36. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior que Jonas. Mateus 12:41, fala sobre juízo. Tem vários versículos aqui, que mais outro versículo relacionado a Lucas 10:14 fala sobre o juízo, né? Nínive e outros versículos também. Fala sobre o Espírito Santo, o juízo, né? Vier convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. João 16:8.
Romanos 2,2, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Romanos 2,2, assim quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Haverá um juízo, um julgamento de Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, e diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob, ou seja, embaixo, sob o juízo de Deus. Romanos 3,19. Mas se nós tivermos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo, um castigo, uma condenação. 1 Coríntios 11:31. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. 2 Coríntios 5:13. Elas dão prova do justo juízo de Deus, e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pela qual vocês também estão sofrendo. 2 Tessalonicenses 1:5. Da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Fala sobre a condenação eterna, o castigo eterno, o inferno. Hebreus 6:12. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentará o juízo. Após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Não tem reencarnação, não tem encarnar de novo. Após a morte segue-se o juízo. É ordenado o homem a morrer uma única vez. Hebreus 9:27. Mas também somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Fala sobre o juízo e fala sobre fogo, referindo que é o lago de fogo e enxofre, o inferno, o castigo eterno, a punição eterna, a sentença eterna depois do julgamento. Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse, fala sobre o inferno, fala sobre um local onde haverá pranto e ranger de dentes, onde o bicho, o verme nunca morre, onde o fogo nunca apaga. Lugar de eterna solidão, eterno sofrimento, de eterno suplício, onde jamais sairão. Um lugar de separação total de Deus, do Criador, do Eterno. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2:13. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Entenda bem, tem anjos, tem demônios presos, que ele não poupou, lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, ou seja, abismos. Da ideia que o inferno tem várias divisões e subdivisões, né? Essa palavra aqui, se não me engano, é usada tártaro, né? Para um local de sofrimento, onde os espíritos ficam presos, demônios. Estão sofrendo, estão presos, mas a fim de serem reservados para o juízo. Vai ter um juízo. A Apocalipse fala que será lançado o diabo, a besta, o falso profeta, o lago de fogo e enxofre, né? Acredito-se que, principalmente Pedro 2,4, que existe o inferno, uma espécie de pré-inferno, um inferno provisório. Após a morte, imediatamente os pecadores não salvos, não remidos, vão para este local, mas é um local de sofrimento, de tortura, de suplício, de solidão, de castigo, de dor. Porém, não é um inferno propriamente dito. É um local de sofrimento após a morte, como já disse, mas haverá algo muito pior ainda. Haverá um julgamento, o juízo eterno. O juízo e será lançado no inferno propriamente dito. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. O castigo e juízo, 2 Pedro 2,9. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. 2 Pedro 3,7. Fala sobre juízo, fala sobre fogo, fala sobre destruição dos ímpios, né? Mas não é literal. É uma condição precária no inferno, uma condição precária dos ímpios, do sofrimento horroroso, terrível no inferno. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. 1 João 4,17 fala sobre juízo também. E quando os anjos que não conservaram as suas
suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas 1,6 também fala também sobre seres que estão presos nas trevas com correntes, reservado para o grande dia do juízo, o julgamento final. Judas 1,6. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Então, você tem aí inúmeros versículos que falam sobre o juízo de Deus de forma direta ou indireta, né? Pesquisamos da bibliaon.com. O juízo final é o dia quando Deus irá julgar todas as pessoas que alguma vez existiram por aquilo que fizeram. Vamos ler mais alguns aí. Cantem dia do Senhor, porque Ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos. Salmo 96:13. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de quem? De Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O julgamento das obras, 2 Coríntios 5:10. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lança, o trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saiu um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Daniel 7:9-10. Tribunal iniciou o julgamento, né? O julgamento, o juízo final. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Daniel 12:2-3. Fala sobre a vergonha, o desprezo eterno, e fala sobre a ressurreição dos mortos, esse versículo. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra ociosa que tiverem falado. Por suas palavras vocês serão absorvidos, por suas palavras serão condenados. Mateus 12:36-37. Algumas versões falam: por suas palavras serão julgados e por suas palavras serão condenados. É o poder da palavra, né? Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:11-15. Repare que fala do Hades, né? A morte, entregar os seus mortos, que é o destino final, o inferno propriamente dito. Estava no Hades, uma espécie de pré-inferno, mas local de sofrimento após a morte, de tortura, de dores, mas não é o local definitivo, né? Em Apocalipse a gente vê o local definitivo, o inferno propriamente dito ali, descrito. Pois Deus trará ao julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Eclesiastes 12:14. Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviste de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram e buscam um coração novo, um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel 18:30-32. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam.
Hebreus 9, 27 e 28. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 16 e 19, que fala sobre condenação, né? Fala sobre julgamento. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16, do 7 ao 11, fala sobre julgamento, condenação. Fiquei pensando, justo e ímpio, Deus julgará ambos. Olha aí, até o justo será julgado. Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Eclesiastes 3, 17. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se sentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei responderá: digo a verdade, que vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, a parte de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estive fome, vocês não me deram de comer, estive sede, não me deram de beber, fui estrangeiro, vocês não me acolheram, necessitei de roupas, vocês não me vestiram, estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, o estrangeiro necessitado de roupas, o enfermo ou preso, e não te ajudamos. Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos também a mim me deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 ao 46 fala sobre o inferno, sobre a condenação eterna, sobre o castigo eterno. O exercício do justo juízo de Deus, do julgamento de Deus. É um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus benigno, mas um Deus santo, justo, que se ira contra o pecado, um Deus que castiga, que pune. Eis que venho em breve, a minha recompensa estará comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Fala sobre a recompensa que vai dar a um de acordo com as suas obras. Então você tem aí inúmeros versículos citados, poderíamos citar até outros, ok? Deus é um Deus justo, um Deus que julga, um Deus que exerce julgamento, um Deus que exerce juízo. Haverá um juízo final. E haverá também um juízo aqui na terra. Deus é um Deus que castiga. Os juízos de Deus são reais. Atuaram desde ali do jardim do Éden, proferindo a sentença contra o homem, contra a mulher que pecaram, contra o povo da época de Noé, contra Sodoma e Gomorra. Os juízos de Deus atuaram sobre a casa de Davi, atuaram sobre os povos do Antigo Testamento, o castigo sobre o povo egípcio, sobre Faraó. O juízo atuou também e atua até hoje aqui nessa terra. O castigo é um Deus que castiga, um Deus que exerce juízo, a gente viu nesses textos. E também tem um castigo, o juízo final e o castigo final dos não salvos, daqueles que não são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que não têm a redenção, não estão debaixo do sacrifício vicário, substituto
de Cristo, aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não viveram de acordo com a palavra dele, aqueles também que estavam na igreja durante anos, mas não viveram uma vida de acordo com a palavra de Deus, aqueles que não tiveram compromisso com Deus e com sua palavra, aqueles, os incrédulos, os ímpios, os transgressores e todos aqueles que viveram uma vida de oba-oba dentro e fora da igreja estarão no juízo. Os salvos e perdidos, todos comparecerão ao tribunal de Cristo. Todos. E receberão a sentença. Então Deus não é só um Deus bondoso, não é só um Deus amoroso, não é só um Deus misericordioso, não é só um Deus benigno, não é somente um Deus longânimo, Ele é tudo isso, é santo, é bom, é benigno, é misericordioso, tem um longo ânimo, mas é um Deus santo, é um Deus que castiga, é um Deus que exerce juízo. Justiça e juízo são a base do seu trono, é um Deus que se ira contra o pecado. Hebreus fala que horrenda é coisa cair nas mãos de Deus vivo. Hebreus, se eu não me engano, 10:31. Hebreus 12:29 também, se eu não me falha a memória, fala que nosso Deus, é um fogo consumidor. É um fogo consumidor. Ele é amor, mas também é justiça. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. É um Deus santo, um Deus que exerce castigo, exerce juízo. Ok? Se gostou, compartilhe nas redes sociais, em vários grupos, esse vídeo. Publique no Face, Instagram, todas as suas redes sociais. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, comente, acrescente, deixe a sua opinião, críticas construtivas e até sugestão de novos vídeos, ok? Medite nesses textos. Um forte abraço aí, fique com Deus.